Efésios 5,18. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Não, alguns não acordaram ainda, eu vou ler de novo. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Perfeito. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, coloque no banco, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aleluia. Se o irmão estiver usando o perfume do Avon, perdoa ele. Nem tudo é perfeito. Feche seus olhos e vamos orar. Deus de glória, eu te exalto. Eu repasso a ti a ansiedade da sua igreja. Coloco diante do Senhor o nosso coração nesta noite. Não há nenhum super-homem abaixo do céu nesta noite aqui. Todos somos seres humanos. Carecemos da sua ajuda e da sua misericórdia. Senhor, eu estou feliz em vir aqui rever amigos, mas essa noite eu gostaria que o Senhor me desse uma unção profética. E na medida em que eu for, Senhor, desenrolando os seus mistérios da palavra, o Senhor tem liberdade para arrebatar a sua igreja da sua vida. Senhor, antes que eu comece a pregar aqui nesta campanha, eu quero lhe fazer dois pedidos costureiros. O primeiro pedido é que ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém? Amém. Antes de se assentar, levante um dedo de profeta para cima comigo. Com carinho e respeito, aponte o dedo no nariz da pessoa que está do seu lado e diga para ele: escute aqui, cidadão. Se você não gosta de glória, se você não gosta de barulho nem de fogo, dá tempo de ir para casa ainda. Porque se ficar aqui, vai ser queimado pela glória do Senhor. Eu não sei se você está preparado para fazer uma viagem comigo. É uma viagem só de ida. É uma viagem onde nós vamos caminhar pelo tapete da revelação de Deus. O poder de Deus é uma realidade. E é uma questão de sobrevivência espiritual. Quem quer sobreviver comigo, que tenha liberdade hoje para deixar Deus te pegar dentro deste lugar. Pois bem, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada aqui no livro aos Efésios, neste capítulo onde lemos o capítulo 5 e o verso 18, este versículo é conhecido do povo de Deus, que ama o Pentecoste, que ama a alegria do carisma do Espírito Santo. Tema de congresso, tema de livros. Quantas matérias já não li acerca deste versículo. Mas um dia desses, entrei dentro do santuário de Deus e pedi ao Senhor uma revelação mais prática, porque este versículo, ele é diferente. Quando eu leio este livro de Paulo, eu fico entusiasmado, porque em nenhum versículo, quer seja antes deste texto, quer seja depois dele, Paulo está falando sobre bebida. Se você pegar este texto, ler o contexto,
Você pode até arrumar um pretexto, mas não vai poder dizer para mim que este vinho que Paulo está dizendo aqui é um vinho do fruto da vide, como eu disse. Não é aquele que embriaga o ser humano no seu corpo físico. Paulo recebeu uma revelação de Deus e descobriu que aquela igreja, a igreja que estava em ascensão na Ásia, havia agora sido atacada por Satanás. E Satanás não veio com chifre e cauda. Ele veio contra a igreja de Éfeso vestindo sapatinhos de algodão. Ele se infiltrou no meio daquela igreja e provocou uma desgraça, um declínio e uma decadência que somente o poder do Espírito do Senhor poderia extirpar. O que você vai ouvir aqui nesta noite é forte. Eu não sei se você tem estômago para comer um mocotó de Jesus comigo aqui. Se você gosta de tomar apenas um leitinho, eu vou já lhe dizer, prepare um engove espiritual, porque Deus vai ter que me pegar aqui. Eu quero é Deus, e quem quer Deus, grite isso comigo aqui nessa noite. Para entendermos o que é que o apóstolo estava ensinando a esta igreja, eu tenho que lhe convidar a voltar no tempo comigo alguns anos anteriores à escrita deste livro. Numa época linda, numa época em que a igreja do Senhor era uma igreja menina, porque estava ainda florescendo na terra. Eu acredito que a igreja vivia logo nesses anos a sua adolescência espiritual. Pelo que leio a Bíblia Sagrada, essa história de ajuntamento de povo e trazer um evangelista de longe ou de perto para pregar não é invenção nossa. Imagine você que naquela época já havia congressos e trabalhos de avivamento. Atos capítulo 19 é o resumo de uma festa dessa. Paulo estava agora na terceira maior cidade da Grécia antiga, que era a cidade de Corinto. Corinto era um palco da revelação de Deus. Sempre que eu leio a história da carta aos Coríntios, eu fico imaginando como era esta igreja. Imagine você congregar em uma igreja onde para você profetizar tinha que pegar uma senha, onde para você profetizar você tinha que esperar uma fila de centenas de profetas, pastor Marco. Era uma igreja tão viva, tinha tanta unção que Paulo teve que dar 2 cartas a dizer: irmãos, todo mundo pode profetizar, mas por favor, espere, cada um ao seu tempo. Imagine você entrar numa igreja onde todo mundo é canela de fogo, onde todo mundo entra no reteté de Jesus. Ai, meu Senhor, era uma igreja muito parecida com o ministério apacentário aqui de nós. O congresso agora estava pré-estabelecido. Como o Senhor tem me dado uma graça para contar histórias, deixe-me envolver você nessa história. Eu quero convidar você para participar de um congresso comigo na igreja de Corinto, aqui em Atos 19. Imagine você receber lá na sua igreja, quer seja em Colosso, Tessalônica, Jerusalém, Antioquia, não importa em qual congregação você estava, a carta chegou lá e o convite era este: venha comemorar conosco mais um ano da Igreja de Cristo na Terra. E o congresso este ano será em Corinto, a igreja do avivamento. Ah, Jesus! E detalhe, você vai vir e vai ouvir os maiores preletores do nosso tempo. Imagine, se você leu aí no outdoor na cidade, ouviu no rádio, que o pastor Marques está pregando aqui, esse rapaz lá da vila da Rua, essa voz rouca, mas ela está com a achada que de vez em quando é chato e galocha, e você veio. Imagine se você recebesse em casa um convite com a carta dizendo assim: venha ouvir Pedro, Paulo, venha ouvir João, venha ouvir Apolo ministrar no seu aniversário. Meu Deus do céu, a igreja de aniversário do chão. E um dia, pastor Marco, eu comecei a imaginar como era a festa daquela igreja e cheguei à seguinte conclusão: de manhãzinha, o anfitrião já avisava: amados, teremos 2 cultos na parte da manhã. O primeiro culto será dirigido pelo nosso irmão Cefas. Cefas é o nosso irmão Pedro. E imagina o pastor dando o currículo dele. Pedro foi aquele que arrancou a orelha de Malco, que pulou em cima das águas, foi aquele que negou Jesus. Ele não gosta que a gente conte essa história, mas foi isso que deu vida a este homem. Ele agora não é mais aquele Pedro afoito, ele agora está um pouquinho sério. Então a igreja, por favor, não se escandalize com o jeito de Pedro pregar. Vamos ouvir o nosso irmão Cefas pregando. Imagina o Pedro subindo na tribuna, olhando para aqueles crentes que estavam nascendo agora, e como ele conhecia o poder do pecado, o poder de ser um homem decadente, Pedro luta contra isso. E assim: amados, eu tenho uma palavra para vocês que não sei se vocês vão gostar. Deus não quer pecado, Deus não quer uma igreja mundana, porque esta terra que agora existe não mais existirá. Em breve os elementos desta terra ardendo em fogo se desfarão, porque o Senhor dará sua palavra de juízo para esta terra. Imagine você ver Pedro falando contra pecados grosseiros como adultério, fornicação,
claudicação, murmuração e coisas mais. Eu tenho certeza que depois de 1h30 ouvindo Pedro, a igreja estava em silêncio. Mas não era um silêncio de repúdio, era um silêncio de temor, porque a palavra pregada na autoridade, ela causa temor no coração do povo. Eu abro um parênteses e peço a você que ore comigo por esta nação, para que Deus levante homens que tenham a qualidade, a coragem de Pedro, para falar em palavras verdadeiras, doa quem doer, custe o que custar, porque a igreja carece. Se tem alguém aqui que acredita nisso, dê um grito de glória a Deus. Pedro termina o culto, lá vem o anfitrião, o pastor da igreja de Corinto, olhando para todo mundo tenso. O povo não consegue nem respirar e dizendo: irmãos, calma, esse é o estilo de Pedro. Deus deu a ele uma unção a lá João Batista. É por isso que ele prega assim. Mas fique tranquilo, quem vocês vão ouvir agora, eu acredito que vai quebrar esse gelo. Vamos ouvir agora o nosso irmão João, que já foi pastor ali em algumas cidades, que andou ao lado de Jesus. Ele tem uma palavra para vocês. Imagine vocês aquele homem com aquele olhar dócil, um homem santo, um homem sensível. Era tão sensível que enquanto as pessoas só se saciavam pegando na mão de Jesus, ele queria botar a cabeça no peito de Jesus. Era alguém muito gracioso, era alguém muito delicado pelo poder de Deus. E lá vem João, ele pega o microfone, olha para todo mundo, está todo mundo tenso e diz: amados, Cefas tem razão. Se pecarmos, não veremos a Deus. Se pecarmos, nós seremos destruídos pelo fogo. Mas eu tenho uma palavra para vocês, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, nosso Senhor. A igreja quebra o gelo, todo mundo respira, as pessoas começam a falar: poxa, ainda bem que há uma solução, ainda bem que há uma luz no fundo do túnel. E termina o culto, todo mundo sai para almoçar. Eu não sei como é o congresso aqui na Pacentai, mas o congresso na igreja onde eu congrego, na Assembleia de Deus lá do interior, é uma benção. Mas na hora do almoço ninguém merece. O arroz é um arroz vaticano, papa. É um arroz, espécie de arroz carnavalesco, em bloco. Só o sangue de Jesus de Nazaré. Não bastasse o arroz ser desse jeito, ainda tem que aguentar aquela carne ensopada com batata e aquela salada de repolho que não pode faltar. Eu dou glória a Deus porque tem a Coca-Cola para ajudar a descer, né? Mas bem, imagina você, todo mundo comeu aquela gororoba santa, mas ninguém está nem aí para comida, porque o povo foi lá se alimentar de outro tipo de comida, e essa outra comida era um filé mignon de Jeová. Chegamos no culto à tarde, todo mundo olhando para o organograma da festa, dizendo assim: quem será que vai pregar? Lá no cronograma tem um ponto de interrogação, e o pastor chega: irmãos, nós hoje não vamos ter 2 pregadores à tarde, será apenas um que vai ministrar para nós aqui pelo menos 4 horas. Quero que vocês recebam agora com muita alegria o nosso irmão Paulo de Tarso. Ai, Jesus. Quero que você veja aquele gigante de 1,5 m de altura, calvo, a cabeça gigantada. Quem diga que ele era manco da perna e ainda tinha problema nas vistas. Lá vem aquela figura de Jeová. Todo mundo secando: mas esse aí é Paulo. Esse aí é aquele que está sintetizando a fé cristã, é o filósofo da fé cristã. Aí as pessoas começam a dizer: olha, não olhe para a aparência dele não, porque a embalagem, ela está mentindo. O conteúdo é muito melhor. O conteúdo é muito melhor. Lá vem Paulo sem esboço, está todo mundo esperando que ele venha com o esboço. Ele diz: não, irmãos, o meu esboço está aqui. Ele diz assim: eu quero que vocês se segurem. Imagina o Paulo dizendo: apertem os cintos, porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é isto que Deus preparou para aqueles que o amam. O povo começa a incendiar, e de repente ele diz: irmãos, não se assustem com o palavrão que eu vou falar agora, porque a partir de hoje vocês vão amar este palavrão: escatologia. E todo mundo diz: isso que é o que? Paulo está sendo renovado falando em língua estranha? Não, é uma matéria que Jesus me deu. Eu quero falar com vocês sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. E está todo mundo dizendo: que doutrina é essa, Paulo? E Paulo começa a dizer assim: sabe aquele ente querido seu que foi embora? Sabe essas dores que você sente no corpo? Sabe esses guardas pretorianos de Roma que querem arrancar a sua vida e você teme a morte? Um dia tudo isso vai acabar, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, seremos ao céu. E Paulo começa a ensinar a facção bíblica da escatologia, dizendo sobre o anticristo,
sobre o filho da iniquidade, falando para as igrejas não temerem a morte, porque havia coisas grandes que viriam pela frente. Paulo cria tanto no que ele pregava, que ele se incluiu na mensagem dizendo assim, ó, os mortos ressuscitarão primeiro, mas depois nós. Ele se incluiu, ele achava que Jesus voltaria naquela época, não voltou, mas a qualquer dia desse ele vai voltar. E se ele voltasse nessa noite, pastor Marco, e dessa igreja aqui, daqui de dentro e de fora, só 2 pessoas fossem arrebatadas, uma era eu, quem era a outra? Deixa eu ver. Então dê um grito de glória a Deus. Imagine 4 horas ouvindo o mestre Paulo. Termina tudo aquilo e o povo tá embriagado. Que coisa linda. Vai todo mundo pro jantar, todo mundo vai tomar banho de congresso, também é uma benção. É aquele famoso banho tcheco. Conhece o banho tcheco? Tcheco aqui, tcheco ali. Não é uma benção. Todo mundo vem com aquele cheiro, né, que não é de Cristo. Todo mundo reunido. E vamos para o culto à noite. O anfitrião está alegre, diz assim, amados, quantos gostaram de ouvir Pedro? A igreja, amém. E João, amém. E Paulo, amém. Diz agora o que Jesus preparou para o final da festa. Eu não sei como é que vocês vão voltar para casa. Eu imagino até Paulo dando um pulo atrás da cadeira. Esse cabra é bom porque até eu gosto de ouvir ele. Vamos ouvir agora Apolo pregar. Ai, Jesus de Nazaré. A Bíblia não fala nenhum sermão dele, mas para o camarada receber um elogio de Paulo, é porque o camarada era bom. Imagine Paulo falando sobre ele, olha, não há ninguém como Apolo, mestre nas palavras, dono de uma oratória precisa e que tem uma unção fabulosa. Amados, se todo mundo já estava cheio, quando este Apolo foi pregar, eu imagino o que aconteceu lá, o que vai acontecer daqui a pouco aqui nessa igreja. Pessoas incendiadas, arrebatadas, saltando, falando em línguas estranhas, profetizando, agarrando o diabo pelo chifre, esfregando a cara dele no chão e indo ao encontro da alegria. Terminamos. Congresso fechado com chave de ouro. Todos os pastores vão para um restaurante ou para a casa do pastor da igreja. E a história diz que ao se reunirem no final dessa festa, deste conclave que houve na cidade de Corinto, os irmãos se reúnem ao redor de Paulo e dizem assim, Paulo, nós temos um presente para lhe dar. E a igreja suscita no ouvido dele, dizendo, na pessoa do pastor presidente de Jerusalém, que era Pedro, dizendo assim, Paulo, o seu serviço tem sido grande para o reino, mas nós estamos com medo de te perder. Você traz sobre o seu corpo as marcas de Cristo. Você já sofreu tantos naufrágios. Você já quase morreu sendo jogado de cima de muralhas. E a igreja quer preservar você. Nós queremos te dar um presente. Vamos lhe dar agora uma casa de praia. Vamos lhe dar um rancho. Você vai se encruvinhar dentro desse lugar, pegar caneta e papel, vai alicerçar a nossa fé. Mas por favor, não saia mais em viagens missionárias. Não ministre mais como você ministra, porque a qualquer dia desse você vai morrer. A história diz que é neste momento que Paulo abaixa a cabeça na mesa do alimento e começa a gemer. E o gemido dele vai na alma das pessoas, que ele diz assim, ai. E alguém se levanta na mente e diz assim, Paulo, onde é que está doendo? É a cabeça que está doendo? Não, ai. A mulher que fez a comida diz, será que eu agucei o tempero? E ele, não, ai. E alguém diz, Paulo, onde é que dói? Ele levanta as 2 mãos para o céu e diz, ai de mim, se não anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador. Quem para um homem chamado? Quem arranca a fome de um avivamento? Quem é que pode se levantar e roubar o dom que Deus te deu? Me faça esta resposta, se é que você pode. Quem é Satanás para achar que pode servir de barreira entre você e a bênção? Eu quero que esses demônios saibam nessa noite que se meterem com você, vão se meter com gente de fogo. Eu profetizo um incêndio nessa terra. É aí que nasce chamada missionária do apóstolo para a cidade de Éfeso. Na madrugada deste dia, o Senhor falou ao ouvido dele, Paulo, é chegado o tempo de você ir a Éfeso. Ele já havia participado em cultos uma vez na cidade e teve que sair de lá às pressas, mas deixou 2 pessoas ali que foram incendiadas por Jesus, que eram Áquila e Priscila. Eles fizeram um trabalho de evangelismo, mas eles eram da alta sociedade. Lembre-se bem disso, diga para o seu irmão, alta sociedade. Diga, além de ser da alta sociedade, eles pertenciam à elite. Diga, portanto, eram intelectuais, ricos, preparados. Digo para o seu irmão, tudo isso acaba virando um problema na vida de quem quer ser espiritual. Depois eu volto a este assunto. Paulo então retorna para a cidade de Éfeso agora pela autorização do Espírito de Deus.
E quando ele para no porto de Éfeso e vai pregar o evangelho, eu quero me mostrar Éfeso agora. Entre comigo pela cidade. Uma cidade que não era uma cidade pequenina, nem uma vila, nem uma viela. Era uma megalópole de quase 1 milhão de habitantes. 1 milhão de homens e mulheres dotados de uma beleza incomum. Nasceu na cidade de Éfeso o culto e adoração à deusa da beleza e do amor, que era Diana, a Diana dos Efésios, Afrodite para alguns. Estava alicerçado naquela cidade uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era exatamente o templo da pseudo-deusa Diana. Havia 800 pórticos ao redor daquele templo, onde as prostitutas que recebiam alvará da prefeitura ficavam ali para fazer o seu trabalho de promiscuidade diante do altar daquela deusa famigerada e completamente promíscua. Imagine você que lá todo mundo aprimorava pela beleza do seu corpo. Essa história de malhar corpo, de ficar com a cinturinha fina, de bíceps avantajados, nasceu naquela cidade. Eu quero que você imagine agora sendo um visitante, ou melhor, sendo um cidadão daquela cidade. Imagine você habitar numa cidade com 1 milhão de homens e mulheres extremamente belos. A beleza grega é reconhecida pelo mundo todo. Tanto é que quando alguém quer falar sobre beleza, diz: aquele homem parece um deus grego, aquela mulher lembra uma deusa grega. Por causa disso, eles eram belos, que ainda faziam por onde. Imagine você andar numa cidade onde os homens eram uma mistura de Brad Pitt com Arnold Schwarzenegger, altos, fortes e com aquele rostinho de bebê. Imagine você também que as mulheres eram uma mistura de Naomi Campbell com Gisele Bündchen. Uma coisa. E agora teve gente que viajou, né, irmão? Vai orando aí, filho. Imagine aqueles homens e mulheres andando. A cultura deles era assim: eles usavam aquelas roupas brancas. Os homens andavam com as roupas sobre o seu braço aqui, com aquelas florzinhas aqui do lado do seu rosto. Eles andavam com espelhos, alguns chegavam a olhar, eram narcisistas ao extremo. Aqueles homens bonitos, aqueles peitos para cima, aqueles rostos viris. Aquelas mulheres então estonteantes, vindo por um lado da rua, e do outro lado da rua vem o nosso amigo Paulo, 1,5 metro de altura, careca, manco de uma perna, meio cego dos olhos. Só Jesus para ter misericórdia. Imagine a cena. As mulheres de Éfeso andando, e quando olham para Paulo, começam a tecer comentários umas com as outras. Olha, a mãe daquele ali deve ter jogado pedra na imagem de Júpiter. Os homens gregos andando, olhando um para o outro, dizem assim: meu filho, se você não cultuar a deusa uma vez por mês, você vai ficar daquele jeito ali. Todo mundo procurou uma madeira para isolar. Terrível. Porque naquela época já havia um espírito que ressuscitou em pleno século XXI, e vivemos ele no Brasil hoje. Um espírito que só faz as pessoas darem valor naquilo que se vê. Sabia disso? Deixa eu pegar um ganchinho aqui só para dar uma puxãozinha de orelha. Sabe por que os nossos cultos não são melhores? Sabe por que não são mais ungidos como antigamente? Porque o povo de antigamente era tão simples que eles queriam Deus a todo custo. O povo do século XXI é diferente. Se ama. Causa neura a beleza do ser humano no século XXI. Tem algumas mulheres que para vir aqui hoje passaram 45 minutos na frente do espelho. É verdade. Pode olhar do seu lado que você vai ver alguém parecido com a Barbie. Não, senhoras, eu sei que hoje é o dia que comemoram sobre o seu dia, mas calma, tem para os homens também. E olha para esse rapaz ao seu lado, não está parecendo o Leonardo DiCaprio? Dado Dolabella, olha o cabelo dele, parece que a vaca deu uma lambida por cima. Isso aí é uma obra de arte. É 2 horas para fazer isso aí. Não, imagina a moça, a garota, tem que o sapato tem que ornar com a blusa, tem que ornar com a presilha do cabelo. É uma treva. Na hora de sair para o culto, a família dos pavões sofre. O senhor pavão, a dona pavão e os pavãozinhos. É uma tribulação. Quando o culto é no meio de semana é pior ainda. Porque chega todo mundo atrasado, vai para ver na televisão, tem que assistir a novela, que eu não sei qual é a novela da 7. E quando dá a hora que vem pro culto é uma tribulação só porque a mulher, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me perfumar. E põe a roupa em mão. Irmãos, hoje, deixa eu falar, eu não entendo mulher. E Paulo disse: vós maridos, entendei as vossas mulheres. Eu não entendo. Sério, não entendo, porque a minha mulher tem vezes que ela abre o guarda-roupa, pastor Marcos, tá caindo roupa lá de dentro. E ela diz assim: hoje não tem nada para vestir. Não entendo. Elas enxergam diferente da gente. É uma bênção, uma maravilha do céu. Aí depois de 45 minutos, corrigindo as imperfeições do tempo, vem para o culto com o rosto tão esticado que não pode nem dar glória a Deus. Se der glória a Deus, trinca.
Tem umas que ficam orando e ficam, Senhor, não derrama um som que se eu chorar vai borrar tudo. Deixa eu lhe dar um conselho, para de usar essa maquiagem ruim. Compra uma maquiagem que dura 24 horas e vem adorar a Deus comigo. Se a minha geração cuidasse da sua alma como cuida do seu corpo, nós teríamos homens e mulheres halterofilistas espirituais. Eu vejo isso num grande exemplo bíblico, numa história tão bela que até as crianças sabem, Davi e Golias. Golias era alto, imenso, um homem de quase 3 metros de altura, que com certeza já malhava o seu corpo, fazendo levantamento de peso. Era muito forte, por isso todo mundo temia. E de repente lá vem uma outra pessoa que quem olhava para ele diz assim, esse aí, o único peso que levanta é o garfo, porque deve ter uma barriguinha saliente. Todo crente abençoado tem uma barriguinha saliente, uma coisa parecida com um cemitério de frango, sabe? Uma coisa assim. Mas bem, lá vem Davi, todo mundo para ele, o próprio Golias falou para você vir para mim, por acaso eu sou um cachorro, para você vir com pedra para cima de mim? Só que havia uma diferença. Enquanto Golias malhava os bíceps dos braços, Davi malhava os bíceps dos joelhos, botava o joelho no chão e ele tinha outro exercício. Ele exercitava a sua alma cantando e adorando a Deus. Ele dava um grito de glória na terra, Deus ficava de pé no trono dele para receber. Os homens que crente que malham o espírito só de olhar na vida dele. É fogo na terra. Jesus não pode nem olhar para ele, que ele já entra num manto de glória, de mistério. E vamos dizer uma coisa, Satanás não tem medo de homem forte, nem de mulher com o corpo torneado. Satanás não respeita as curvas do seu corpo, a silhueta do seu corpo, a beleza dos seus olhos ou o perfume que você usa. Satanás não respeita os seus músculos, os seus bíceps, mas ele é obrigado a se curvar diante de um crente dotado da graça. Mão direita para cima, com carinho no ombro do irmão que está do seu lado, com carinho. Chacoalha ele até ele ficar irritado. Diga para ele, você está entendendo? Diga então, por favor, para com essa neura de ficar achando que você é feinho. Pode pensar que você é a bala que matou John Kennedy, a única no mundo. Diga, comece a malhar a sua alma e Satanás vai se curvar. Vem Paulo de cá e vem os gregos de cá. Todo mundo está rejeitando Paulo. E lá de cima a janela do céu se abre, alguém debruça sobre ela, olha para baixo, chama os anjos, chama o restante da trindade. Vem cá todos, dê uma olhadinha lá embaixo. Olha o meu modelo fotográfico. Meu Deus tem negócio com aquele que não é nada. Meu Deus tem um projeto para aquele que é tido como lixo. Se tem uma coisa que Deus gosta nessa terra é de encontrar alguém que é rejeitado. Se tem uma coisa que Jesus sempre amou é chamar os inválidos, porque o meu Deus é um Deus de desafio. Ele pega o lixo e transforma em luxo. Satanás vai se ver com você. Pastor Marco, eu não sei o que vai acontecer em Nova Iguaçu por esses dias, mas eu sei que Satanás vai arrumar a mala dele, os terreiros de Macumba vão se ver, porque vai sair daqui um pouco dele, por dentro e fora, cheio do Espírito, cheio da graça. Quem concorda comigo, jogue a mão pra cima aí. Paulo ministra. Primeiro ministra ao coração de Deus, perguntando: Deus, o que faço? Eu disse para vocês que a cidade de Éfeso tinha uma população de 1 milhão de habitantes. Diga para o seu irmão, 1 milhão de habitantes. E quem entra na cidade agora é apenas um homem pequenino, aparentemente feio, aparentemente sem nenhum tipo de atrativo, mas um versus 1 milhão. Pergunta: quantos acreditam que um homem e uma mulher cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, podem mudar o rumo de uma sociedade inteira? Então prepara o lombo para apanhar. Foi você que disse. Eu só vou pegar um gancho na sua afirmativa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se é verdade que um homem ou uma mulher cheio de Deus pode mudar o rumo de uma cidade inteira, por que é que você não muda nem o rumo da sua vida?
você continua sempre vindo à igreja, aqui, ali ou acolá, e sempre tem aquela frasezinha pré-elaborada na alma para justificar os seus atos imorais? Não, pastor, é que a carne é fraca. E quem foi que te disse que pecado é vitamina para fortalecer a carne? Me fale aí, quem foi que te disse? Não tem desculpa. Se um homem cheio do Espírito Santo pode mudar o rumo de uma sociedade inteira, por que você não muda o rumo da sua casa? Por que você não faz a diferença dentro daquela sua igreja que parece uma igreja das neves, um iceberg humano? Não há vida, não há graça, não há revelação, não há conhecimento, não há dons, não há nada de novo. Por que é que você continua sendo este crente que vem ao culto do jeito que entra, sai, frio, calculista, entra aqui dentro, fica com esse olho seco, igual olho de sapo que morre no dia de enchente, fica com essa boca travada, segura aí, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto? Por que é que você não muda de vida? Venha adorar comigo? Aí entramos naquele velho problema. Pastor Marco, foi. O senhor está sendo indelicado comigo. Eu quero encrencar com você. Pastor Marco, não é isso, pastor. Isso aí, esses pulos, gritos, línguas, profecias, revelações, essas coisas que o povo entra no reteté e faz assim. Isso aí é coisa para quem é menino, pastor. Isso é para gente que está começando agora. Pastor, eu já amadureci. Ô filho do cão. Você não amadureceu porcaria nenhuma, você enferrujou. Com o passar dos anos, você deve ter se decepcionado com Deus em algum momento. Você deve ter sofrido um desgaste espiritual com estas vidas, com as coisas, ou melhor, com a vida que leva, com a vida dentro da igreja, com as perseguições. Não suportou, não teve caráter para enfrentar o diabo de frente, não teve força suficiente para atropelar esses homens e mulheres que são coveiros dentro da igreja, que cavam buracos para sepultar talentos. É por isso que você se esfriou. Deus essa noite manda dizer que Ele vai derramar uma unção de óleo nas suas chuvas. Você vai voltar a funcionar. Paulo pede a Deus a estratégia para ganhar aquela cidade que estava perdida. E a história, a narrativa extra-bíblica é muito linda. Diz que Paulo, enquanto andava pela cidade, fazia uma pergunta: Deus, como é que o diabo aprisiona 1 milhão de homens e mulheres? Ele disse: Senhor, precisamos colocar a sua igreja aqui, porque uma igreja verdadeira, ela faz a diferença. E nesta oração, Deus dá a ele uma resposta imediata. Paulo está andando pela cidade e de repente ele encontra um grupo de 12 homens, 12 varões. E quando ele olha para aqueles varões, na hora o espírito que estava nele testificou com o espírito deles. Eu imagino Paulo, bem de longe, dando um grito: a paz, irmãos, shalom. Os 12, um olhando para um, que olhava para o outro, dizendo: nós estamos com alguma placa escrito que somos crentes. Como é que o senhor sabe que a gente é crente? Se aproxima dele, como é que o senhor sabe que a gente é crente? E eu imagino Paulo dizendo: o Espírito que está em vós testifica com o meu Espírito que ambos somos filhos de Deus Altíssimo. Agora fale para o seu irmão, preste atenção nisso. O diálogo com Paulo é curto. Paulo não perguntou para eles qual era o nome do pastor deles. Paulo não perguntou para eles qual era o nome da igreja deles. Paulo não perguntou qual era o endereço da igreja, nem quantos membros tinham. Paulo fez uma pergunta estratégica no mundo espiritual. Paulo perguntou a eles assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Os 12 travam, param, um olha para o outro e diz assim: como é que é Espírito o quê? Espírito Santo. Ele diz: não, a gente é batista. Não estou falando mal não, está na Bíblia. Ele disse: não, nós só fomos batizados no batismo de João. João era batista.
Só esqueceram uma coisa, que o único batista da Bíblia era pentecostal. Ele diz, eu, João Batista, batizo com água, mas vem um aí que vai batizar com o Espírito Santo. É ofensa, não me entenda mal. Disseram, olha, na nossa igreja não nos ensinam isso. Na nossa fé não nos ensinam. Eles eram homens da elite, mas que estavam acostumados com a sua igreja pequenina e medíocre. Estavam acostumados a ter um evangelho egoísta, uma transformação somente pessoal e interior. E eles não tinham nenhum atrativo para que as pessoas olhassem para eles e desejassem ser como eles. Por quê? Porque quem discipulou os dois foi exatamente Priscila e Áquila. Priscila e Áquila pertenciam à nobreza dos gregos. Passando por ali, ministraram ao coração deles, mas não falaram sobre a efusão da glória. Eles se converteram porque a palavra tem poder, ela transforma. Uma vez perguntaram para mim, pastor, todo mundo vai para o céu? Quem fala em línguas e quem não fala? Quem é frio e quem é quente? Todo mundo vai para o céu? Quem crê nos dons e quem não crê? Eu digo, é claro que vai todo mundo para o céu se estiver dentro dos parâmetros da Bíblia. Os carismas não impedem o homem de ser salvo e também não ajudam ele a ser salvo. Não é porque eu falo em línguas que vou para o céu e o irmão que não fala em línguas não vai, não é nada disso. Aí um dia mandaram um e-mail para mim, pastor, se todo mundo vai para o céu, então por que eu vou ser pentecostal, ficar igual um doido na igreja, pulando? O povo olha para mim, vê até minha goelinha balançando na boca. O povo fala que nosso Deus é surdo, isso aí às vezes é vergonha, pastor. Eu digo, ei, calma, a diferença não está aqui. Eu acho que a diferença vai estar quando chegarmos do outro lado. Vou explicar para vocês. Imagina aquelas pessoas que não creem nos dons, não têm atitude de buscá-las. Quando chegar no céu, não vão tomar um susto. Tem dificuldade em crer em visões, lá vai estar assim de anjo. Cavalos de fogo correndo de um lado para o outro. A minha Bíblia diz isso. Não acredito em línguas, vão chegar lá, vão ver todo mundo falando em línguas. Vai ser uma dificuldade. Não gostam de muito barulho. Lá o céu não é lugar de silêncio. É grito e glória para céu. Vou te explicar qual é a diferença. Até eles acostumarem com o ambiente, vão uns 5.000 anos. Diferente do povo dessa igreja, quando chegar lá a gente já vai estar acostumado com o ambiente. Quem crê nisso? Dá um grito de glória a Deus. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não, a gente nem sabe que existe ele. Eu imagino Paulo olhando para o céu e dando uma gargalhada. Aquela gargalhada de gozo, de satisfação. Paulo está satisfeito com o quê? Ele tem a resposta do céu. Porque é que Éfeso era aprisionada por Satanás. Tinha uma igreja naquele lugar, mas que não fazia diferença. Tinham crentes naquele lugar, que eram bonitinhos, eram belos, eram crentes sociais. Com aquela pregação light, de massagem no ego. Massagem no ego tão forte que faz a pessoa que pecou, desgraçado, fez tanta coisa errada, ele sai dali achando que ele pode continuar pecando ainda, que está tudo bem. A mensagem convence ele de que o que ele fez não é tão grave assim. Venha como está, aí continua, fica como veio. Aí eu, que venho lá da roça, continuo, depois vamos ver como é que vai ficar. Jesus não quer só o coração, pastor. Jesus não é cardiologista, não é açougueiro. Jesus quer um processo de santificação que comece por dentro, mas que acabe se exteriorizando, está entendendo? Você tem que ser diferente desse mundo. Há alguns anos atrás a gente conhecia um crente de longe, só de olhar para ele, não era pelo tamanho do cabelo, pelo tamanho da saia, como você está pensando, não era. A essência de Deus estava no indivíduo. Hoje a pessoa chega na gente, mostra a carteirinha da igreja, você olha a carteirinha, vê a validade dela, olha para a cara, tem dificuldade de acreditar, porque não há mudança. É por isso que eu quero que, em nome de Jesus, esta geração que está me ouvindo aqui, volte a zelar pelos princípios da palavra. Pastor, o senhor veio lá do meio da roça para falar de doutrina, que não estou falando de doutrina, estou falando de uma coisa muito mais forte, com respeito, estou falando de vergonha na cara. Está na hora de voltarmos a ter vergonha na cara e fazermos o Evangelho ser glorificado nessa terra. Quem crê nisso, glória a Jesus. Está tudo banalizado. Infelizmente, domingo
Eu estava pregando Juiz de Fora. Cheguei no hotel, digo infelizmente não porque estava pregando, pelo que eu vou falar agora. Liguei a televisão, estava passando um programa lá do Gugu e pegou justo na hora. Tinha uma mulher lá, não vou dizer o nome dela, por ética. Ela estava olhando para o Gugu e perguntou: Gugu, qual é a cor do papel higiênico que você usa? O povo quer saber qual é o perfume. E ela aporrinhou tanto ele, que ele olhou para ela e disse assim: e como é que vai a sua igreja? Ela engasgou, ele disse: você vai na igreja? Eu disse: vou, 7h30. Ele falou: olha, eu vou ter uma conversinha com o seu pastor, hein? Da televisão brasileira, para pelo menos 20 milhões de pessoas verem. A pessoa diz que é crente, fala que congrega na mesma igreja que a gente, envergonha o Evangelho de Cristo. Eu não estou falando sobre salvação, estou falando sobre testemunho. Sabe que nós precisamos deste Brasil. Nós não precisamos de mais intelectuais dentro da igreja, nem de pessoas ricas, ou artistas, ou políticos, como nós pregamos, não. Nós precisamos que os crentes voltem a andar pelo eixo, voltem a ter vergonha, voltem a saber onde é que o seu pé pisa, onde é que a sua mão toca, onde é que os seus olhos olham. Está na hora das irmãs da nossa igreja darem uma olhadinha no seu guarda-roupa, sim, reverem como é que estão as coisas lá. Está na hora das pessoas voltarem a ter pelo menos pudor. Está na hora do Espírito Santo entrar dentro de um lugar como esse e encontrar com facilidade um vaso que ele possa usar. Um evangelho light, prostituído, desprovido de compromisso com Cristo, adulterado. Eu protesto. Me chamo de quadrado, mas eu não vou carregar a sua alma em cima das minhas costas como pregador do evangelho, para saber que no dia onde o Senhor voltar e tocar a trombeta, eu serei responsável por ter apenas massageado o ego da igreja. Não, deixa-me dizer uma coisa: igreja não é um lugarzinho de homenzinhos santos e mulherzinhas bonitas, não. Igreja não pode ser comparada a um grupo de Rotary Club ou uma reunião social. Igreja não é uma plataforma de shows, não é um lugar de desfile de modas. A igreja não é uma casa de espetáculos. Igreja é um lugar onde os homens e mulheres se reúnem para glorificar, exaltar, santificar. Quando eu era garoto, uma irmã lá da nossa terra tinha uma mente muito criativa, muito fértil. Ela me contou uma história, eu nunca mais esqueci. Isso já faz algum tempo. Eu tenho 32 anos hoje, na época eu tinha 15 anos. E ela escreveu a seguinte história e fez tipo um jogralzinho. Ela disse que 2 demônios chegaram em uma cidade. E um olhou para o outro e disse assim: oh, você aqui? Disse: sim, eu fui enviado aqui para atormentar aquela igreja A. E o outro disse: eu vim para a igreja B. Isso, como nós vamos estar aqui, vamos nos encontrar daqui uns 2 meses, que vão ter muito trabalho. Daqui 2 meses a gente se encontra aqui, combinado. Um foi para uma igreja, o outro foi para outra. 2 meses depois, os 2 demônios se encontraram. Um estava magro, igual um reco-reco, igual uma saracura. O outro estava opulento, gordo, parecendo um sapo. O gordão olhou para o magrinho e disse assim: o negócio lá está ruim para você, hein? O magrinho disse: lá para o seu negócio está bom, né? Disse: pois é, rapaz. O gordão disse: não. Eu fui para uma igreja onde fui recebido de braços abertos. Uma maravilha. Naquela época, círculo de oração não tem, é círculo de confusão. Grupo de juventude também não tem, é um grupo de jovens delinquentes. O pastor, muito bem preparado, ao invés de preparar as mensagens da Bíblia, pega os jornais e as revistas e fala das coisas atuais. Nada é errado, porque o errado é falar contra coisas erradas. Foi recebido de aplausos, sentei-me na tribuna do púlpito e ele sentou no meu colo. O magricela baixou a cabeça e disse: e você? O gordão falou: e você que está tão magrinho? Rapaz, eu fui para uma igreja lá no meio do mato, que não prestou, rapaz. Eu olhei para aquela igreja, caí nos pedaços, aqui vai ser fácil entrar.
Cheguei na porta da igreja, dei uma olhadinha, estava lá um diácono que só tinha 2 dentes na boca. A gravata dele vinha por cima da barriga, assim, aquela bíblia rosa do lado, e ele falava, glória a Deus. Esse aí vai ser fácil. Rapaz, eu tentei entrar, esse homem não falava português direito, uma coisa, ele deu uma rajada de línguas. Virei pelo lado esquerdo, falei, vou entrar pelo ciclo de oração. Que jeito, não tinha murmuração. Elas estavam orando pelo pastor, pelo ministério, pelos missionários, para que Deus desse crescimento. Fui entrar no grupo de jovens, os jovens tinham fome de Deus, buscavam batismo do Espírito Santo e cura de vida. Rapaz, não dá. Aquela igrejinha é pequenina, mas é rodeada de unção, de fogo, de glória. Amados, todas as vezes que eu me lembro dessa história, lágrimas vêm aos meus olhos e meu espírito fica revoltado. Fica revoltado porque nós estamos vivendo uma era tão linda, uma era onde o evangelho pode ser pregado de qualquer forma, deliberadamente, sem que ninguém nos persiga. A igreja tem tudo para viver a melhor fase. No entanto, a igreja está arrogante, está opulenta. Os homens que estão na frente da igreja brasileira e mesmo mundial não têm mais compromisso com a verdade, não têm coragem de tocar na ferida dos homens. Deus quer levantar uma geração de profetas, e eu não duvido que vai começar aqui em Nova Iguaçu. Não basta ter números, não basta ter aplausos dos homens, não basta ser reconhecido pelo governo, receber encomendas. Esse não é o evangelho que Jesus disse. Jesus nunca disse no mundo os homens vão bater nas suas costas e vão gostar do seu estilo de vida. Jesus nunca disse, olha, você vai receber encomendas, você vai sair na primeira página do jornal recebendo uma coroa e aplausos dos homens dizendo, é o homem mais lindinho do mundo porque se converteu. Não, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu me irrito quando vejo igrejas pregando o evangelho vazio de santidade. Pessoas pregando um céu na terra, colocando Deus na parede, dizendo, se Ele é Deus, Ele é obrigado a dar. O infeliz que inventou isso tinha que tomar um cascudo, tinha que tomar um couro de vara. Como é que Deus é obrigado? Deus não é obrigado a nada. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus, porque Ele é soberano. A nossa geração é capitalista. A reclamação feita por Jesus na Bíblia, e a seara é grande, são poucos ceifeiros, tem sido burlada. Burlada porque ninguém mais é consagrado porque tem unção, porque tem chamada. É consagrado porque tem um costa quente do seu lado, porque o seu dízimo é alto, porque tem um anel de formatura, porque é belo. O infeliz chegou ontem só porque foi ex qualquer coisa. Ele é ex-parente do homem que abriu a porta para descer a atriz que fez o filme O Vento Levou, de 1 milhão de anos atrás. Só porque é ex qualquer coisa, já vem direto para a tribuna, pega o microfone para pregar. Aí o filho que nasceu na igreja, prata da casa, que sobe um monte para orar, que leva uma consciência com Deus, leva a porretada na cabeça quando se alegra no Espírito. Está na hora de mudarmos essa situação, mas isso só mudará quando um tempo de avivamento descer sobre a igreja. Quem concorda comigo, tire o pé do chão para adorar. Uma sociedade, só há uma maneira de implantarmos o reino de Cristo e aplicarmos a filosofia cristã ao coração dos homens, à mente e ao intelecto deles. Isso é feito sim com conhecimento, mas no mesmo nível do conhecimento tem que estar a graça. Conhecimento é teologia, estudo, escrito, livros, anel de formatura. Graça é intimidade, joelho no chão, línguas estranhas, visão profética, palavra profética, espiritualidade aguçada. Está entendendo isso?
Se você quer fazer a diferença neste século, não basta ser o bambambam da igreja. Você tem que ser alguém que queira nadar contra a correnteza. Para ser usado por Deus, você tem que aprender a andar na contramão da vida. Para aprender a ser usado por Deus, você tem que estar preparado para apanhar, dar a cara para bater, para ser rejeitado. Senão você nunca será um homem e uma mulher preparado por Deus. Está entendendo? Deus não quer gerar uma geração de filhos de papai, porque aquilo que não custa nada não vale nada. Está ouvindo isso? Grave isso: que não custa nada não vale nada. Se você quer ser alguém usado por Deus, leia a biografia dos heróis da fé. Acompanhe a história de alguns homens que você conhece, mulheres que são por Deus usados. Veja o corpo deles, se não tem cicatriz nas suas costas, se não tem palavras de calúnia contra eles, se não tem o inferno inteiro contra eles. Todo homem, toda mulher de Deus que quiser ser usado e usado por Deus deve estar preparado para entrar dentro da caverna, para ir dentro da prisão. Mas deve estar preparado também, porque um belo dia pode dormir na prisão, mas antes que o dia termine, vai entrar dentro de um palácio, ser coroado e ter o seu ministério reconhecido. Estamos num impasse. 1 milhão de habitantes, um baixinho de 1,5 metro e 12 homens só vivendo da filosofia cristã. Paulo olha para eles e faz uma pergunta: querem conhecer ele? Querem conhecer o Espírito Santo? Porque ele pode mudar a nossa vida. Os 12 concordam: queremos. Como é que a gente faz? Onde é que a gente vai para conhecer ele? Aqui mesmo. Eu não tenho que ir lá dentro da igreja. Não, aqui mesmo. O que a gente faz? Dobra os joelhos, 12. E aí Paulo faz uma coisa que todo crente cheio do Espírito Santo deveria fazer todos os dias: e repartir a experiência que tem, liberar a unção que está dentro de você. Amado, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele é uma ogiva nuclear condensada. O poder que você vê acontecer na igreja é pequenino diante daquilo que pode acontecer. Eu provo isso usando Atos capítulo 2. Eram quase 120. No dia de Pentecostes, 2 milhões de judeus dentro daquela festa, 14 nações representadas debaixo do sol. Era tanta gente, 2 milhões de judeus dentro de Jerusalém, fazendo festa, cantando, bailando, dançando, cambiando, vendendo, orando, consagrando, sacrificando. E um grupo de quase 120 trancado dentro de uma casa. Quando Deus liberou uma unção sobre eles, a casa ficou pequena para eles. Como é que você acha que os homens viram e falaram que eles estavam bêbados? Eles ficaram tão cheios que aquela casa não coube a unção deles. Tiveram que abrir janela e porta. Saíram para as ruas. E detalhe: o grito de quase 120 homens e mulheres parou o barulho de 2 milhões de pessoas que estavam do lado de fora. Porque eles liberaram o potencial do Espírito que estava dentro deles. Está entendendo isso? Se você soubesse o tamanho da unção que está dentro de você, amado, se você soubesse o que é capaz de acontecer quando você começar a gritar, a orar, a dar palavras de ordem, a marchar, a usar a palavra profética, a usar atos proféticos, a estender a mão sobre os enfermos, a ordenar os demônios que se mudem. Se você soubesse o tamanho da unção que está dentro de você, você não ficaria mais sentado e não voltaria para casa andando, voltaria para casa voando nas asas do Espírito para um novo tempo. Pergunta para o seu irmão: você acredita nisso? Jesus mudou o seu tempo. O que hoje a igreja do mundo, na revista Veja da edição de 100 anos, saiu uma reportagem sobre os pentecostais dizendo que nós somos 500 milhões de pentecostais no mundo. 500 milhões. Então, se a notícia diz isso, é porque nós somos muito mais do que isso. Coloque aí 1 bilhão de pentecostais. 1 bilhão. 1 bilhão de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, fora as demais denominações que não são pentecostais, mas que são salvos, porque tem compromisso com Deus. Pegue tudo isso aí, nós vamos ter aí uma boa parte da humanidade salva. E nós não conseguimos mudar o rumo do mundo. Paulo sozinho mudou o rumo da Ásia. Está me ouvindo? Não tinha avião, não tinha televisão nem internet. Ah, pastor, mas o mundo da época dele era pequeno. É claro, em proporção sim. Mas o que aquele homem fez sozinho, entrando dentro de barco, subindo no lombo de cavalos,
pregando nas ruas, nos areópagos, indo diante dos homens grandes, o que ele fez sozinho. Sabe por quê? Duas coisas: ou é mentira, um homem cheio do Espírito Santo não pode fazer nada, ou a segunda coisa, nós colocamos na cabeça que temos, achamos que somos cheios do Espírito Santo, somos iguais a mendigos. A gente se conforma com migalhas, com moedinhas, cara. Estamos num culto, Jesus manda uma fagulhinha, o povo vira, tô cheio. No domingo à noite, segunda-feira, 7 da manhã, acabou tudo. O Espírito Santo nessa noite está aqui para uma obra diferente. Está me ouvindo? Você que está aí fora assistindo pelo canal, você que me assiste em casa está ouvindo isso. O Espírito Santo quer mudar a sua vida, mas para isso você tem que tirar o dedo do fundo do rio. Para isso você tem que quebrar algumas regras, alguns protocolos e etiquetas. Para isso você tem que dar um salto, você tem que dar um grito, você tem que se desesperar pela sua alma. Para isso você tem que ousar acreditar, você tem que tatear o invisível. Para isso você tem que falar a linguagem de Deus. Você tem que voltar a orar, tem que subir o monte sim, tem que dobrar o joelho, tem que se consagrar. Para isso você tem que se desligar da terra. Quem conseguir fazer isso será o homem e a mulher que vai fazer esse Brasil. Será uma nação próspera diante do Senhor dos Exércitos. Quem acredita nisso melhor? Quem se candidata a isso, dê um grito de glória. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente só sabe criticar e murmurar. A gente só sabe se olhar e falar: nossa, está tudo ruim, a igreja está isso, está uma desgraça. Ninguém se atreve a entrar no Santo dos Santos. Por que é que você acha que Jesus me deu esse ministério que Ele me deu? Porque eu sou bonitinho? Eu tenho espelho em casa. Porque eu tenho uma estrela na testa? Porque eu tenho alguém influente por trás de mim que me projetou? Porque eu ousei sonhar e acreditar. E sempre fui valente. Valente não significa que você é poderoso. Valente significa que mesmo sendo fraco, você tem coragem de lutar pelos seus sonhos. Um dia eu estava quase arrogante, pastor Marco. Estava batendo o peito dizendo assim: Jesus, eu devo ser lindo, devo ser especial. Rapaz novo, com 26 anos de idade, eu já tinha pregado em 20 países do mundo. Hoje, com 32, já estamos em mais de 53 países. Brasil, todos os dias pregando. Eu cheguei a contar, mas eu sou especial. Deus disse, me deu um puxão de orelha e disse: filho, não. Você representa o meu desespero. Eu falei: não entendi, senhor. O senhor disse: quem olhar para você vai ver que eu sou um Deus desesperado. Eu falei: por que, senhor? Todo mundo vai olhar para você, vai ver. Se eu uso você, eu posso usar qualquer um. Se eu entrei dentro da Vila Tatu, te peguei debaixo da saia da sua mãe, de uma igrejinha pobre onde todo mundo cortava cana, sem esperança de futuro, sem dinheiro, sem nada, e fiz o que fiz, imagino que eu posso fazer com qualquer um desses que tem um pouquinho mais de condições. Ei, o céu é o limite para aqueles que querem uma vida diferente. Você tem duas opções essa noite: voltar para casa, pegar os pavãozinhos, a dona Pavoa, sentar na mesa do café da noite agora, na sopinha, dizendo assim: olha que culto lindo. Poxa, que maravilha, como fala aquele menino. Olha. E amanhã você voltar a levar uma vida comum, rotineira, corriqueira, vazia de Deus, arriscando a sua salvação todos os dias. Alguns, se chegarem no céu, vão chegar cheirando fumaça, com o pé lá no inferno, vem por graça. Ou você pode ser uma pessoa que hoje, pelo menos hoje, vai entrar dentro de casa e dizer assim: hoje eu não durmo enquanto Deus não me der algo novo. Alguém que tenha coragem de peitar Deus. Nesse tipo de desafio eu aprovo. Esse tipo de desafio eu assino embaixo. Você chega e fala: Deus, o Senhor é Deus mesmo, prova, me usa. Isso eu aprovo. Se o Senhor é Deus, eu quero que o Senhor me usar, mas igual usa aquele. Não, aquele é pequeno, eu quero que o Senhor me use mais do que ele. Eu te desafio a me usar. Irmão, você vai fazer Deus arregaçar a manga da cabeça dele. Deus vai olhar para você e vai dizer: eu vou te provar como é que
para cima, bata no peito até fazer barulho. Só hoje, olhe por cima, olhe para o irmão do seu lado e diz assim: eu não sei você, mas eu estou acreditando que eu posso ser diferente. Diga ao seu irmão: a partir de hoje, Satanás vai sofrer nas minhas mãos, porque eu vou deixar Jesus me usar. Eu vou destravar a bomba toda que está dentro de mim, e não deixa isso. Sai da caverna, Elias. Cego de Jericó, grita mais alto. A mulher do fluxo de sangue quebra as leis, quebra as regras, atravessa a multidão, toca nele, faz algo diferente. Meu Deus do céu. Paulo liberou o que estava sobre eles, sobre os homens. De repente todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Agora olha o que aconteceu. Esse também, pastor Marco, eu acho que é um problema na igreja. As pessoas lutam até receber. Quando recebe o poder, se acomodam. Eu imagino os 12 levantando e falando em línguas e batendo as mãos e pisando firme. Vamos fazer um culto agora. Lá na igreja, Paulo, no meio da rua. Aí eu aplico a história paralela a essa. A história paralela a essa diz que Paulo, no dia em que orou por esses 12 homens, havia no centro de Éfeso uma apresentação de bruxos, uma apresentação de feitiçarias. Era uma espécie de show de magia. Éfeso também era uma capital de ocultismo. Paulo chama ele, junto com ele, os 12. 12 mais 1, que número é? Que número é? Todo mundo tem medo do número 13, porque acha que é azar. É azar para Satanás. Jesus também era 1 mais 12, 13. 13 homens que viraram o mundo de perna para o ar. Paulo pegou os 12 e foi para o centro de Éfeso. A história diz que haviam 200.000 pessoas num show de magia. Pessoas olhando para frente, vendo os mágicos tirarem coelhos de cartola, elefante andar com um pezinho só, dançar balé, flutuar, levitar, trazer figuras de demônios, coisas assim. Os homens chupando picolé, comendo o seu algodão doce, fazendo aquilo. E de repente Paulo com os 12 do lado de cá disse assim: vamos começar um culto aqui. A história diz que Paulo começou a pregar e os irmãos falaram para eles: o que a gente faz, Paulo? Paulo disse assim: só sinta. Eu prego, e o que eu prego vai treinar o vosso espírito. E quando vocês sentirem Deus, deixa Deus tocar vocês. 13 homens e um destino. Ficaram tão cheios naquela tarde que começaram a orar em línguas. Os 13 aqui, cheios, começou a chamar a atenção das pessoas que estavam ali já tediosas. O povo já estava entediado com aquele show, que todo ano era a mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa: o mundo está um tédio. Os artistas da música não sabem mais o que fazer. Estão regravando coisas lá da época da fornalha. Não há mais nada de novo. O ser humano quer consumir coisas novas e ninguém tem nada para apresentar. Aí quando aparece uma lacraia dançando a Eguinha Pocotó, vira um show, vira um show business. Por quê? Porque o povo quer uma coisa nova. E o único povo da terra que tem uma novidade para dar, diz: que novidade é essa que você vem para a igreja e se tranca? Se nem aqui dentro você tem coragem de deixar Jesus te tomar, mas você vai fazer a diferença lá fora. A história diz que os homens começaram a olhar o culto de Paulo e as palavras dele, e o povo pulando e falando em línguas. Pararam de olhar para os magos e viraram para cá. De repente 200.000 pessoas estavam olhando para lá, passaram a olhar para cá, porque o evangelho atrai. Começou a acontecer milagres. Paulo começou a pregar, pessoas começaram a receber curas. O show da magia, que era um engodo, parou. Sabe quando vamos parar o show de Satanás? Sabe quando vamos bloquear o engodo dele? Quando nós mostrarmos ao mundo que nós temos poder e autoridade. Eu estou cansado de aos domingos ler na segunda-feira no jornal ou ver qualquer coisa assim:
que um espiritualista, um gnosticista, um catimbozeiro, um pai, uma mãe de chiqueiro foi na televisão e conversou com o morto, e que recebeu um livro, e que psicografou uma mensagem, e que fez um milagre com o espírito do Dr. Fritz, que fez... Eu estou cansado disso. Estou cansado de ver Satanás na mídia, e a gente só aparece na mídia quando é uma desgraça. Pastor roubou, pastor adulterou, igreja fez isso, aí aparecemos na mídia. Na hora de mudarmos essa situação. Pergunte para mim como, pastor? O segredo está dentro de você. Pergunta qual é, pastor? A unção do Espírito. Como? Deixa Deus te usar. Sem medo. Não se assuste, porque a partir de amanhã coisas vão começar a acontecer na sua vida. Não fique se achando um ET quando você entrar dentro do circular amanhã e Jesus começar a te dar a revelação das pessoas que estão do seu lado. Não se assusta não. Abra a boca e fala. Não se assuste quando Jesus te der a oportunidade que você está diante de algum global, porque aqui no Rio de Janeiro vocês têm mais oportunidade. Não se intimide com a beleza e com a forma deles. Deixa eles tomar. Não se assuste quando você ir na quitanda amanhã e a sua sombra tocar o paralítico que está lá há muito tempo e ele levantar. Você quer isso? Quem quer isso? Levante a mão, diga quem quer. Então, em nome de Jesus, recebe esta palavra profética agora. Você não é mais o mesmo. A glória de Deus vai te acompanhar. Deus vai fazer um rebuliço por onde você passar a partir de agora. Se você crê nisso, pegue e feche a sua mão, dê um salto para cima e glorifica. Segura. Como a gente diz lá no interior de São Paulo, aquele culto de Paulo mais os 12 versus os 200 mil, o bicho pegou. A unção de Paulo estava contagiante. 200 mil pessoas creram no que Paulo pregava. A situação ficou tão estranha que os bruxos pararam com a bruxaria e vieram ver Paulo. A história diz que o líder dos bruxos daquela cidade rompeu a multidão para ver o que é que estava acontecendo do outro lado. E quando ele chegou do outro lado, ele viu Paulo pregar. Ficou irado. Ele desafiou Paulo, pobrezinho dele, desafiaram o Deus verdadeiro. E o Deus de Paulo respondeu por fogo. O bruxo caiu possesso, Paulo orou por ele e ele foi liberto. Quando ele foi liberto, como ele era o líder da comunidade de macumbaria, de ocultismo da cidade, ele deu um grito. Eu quero que tragam aqui agora no centro de Éfeso todos os livros de feitiçaria, todas as fórmulas de encanto. Isso está em Atos capítulo 19, leia em casa, você vai ver. Traga os livros de macumbaria, traga tudo. Vamos queimar em praça pública, porque o único Deus verdadeiro é o Deus que está dentro desse baixinho de 1,5 metro aqui, que vai mudar a nossa vida. Prepara o espírito, porque agora vamos chorar. Querido, eu quero agora o solo mais melancólico que você tem. Aquele quando você está triste. Olha para cá. A cidade estava alicerçada. Mudou o ritmo da cidade. O templo da deusa Diana desaparece da história. Ninguém sabe por quê. Até hoje a ciência, ou melhor a arqueologia e a história tentam explicar como é que uma das 7 maravilhas do mundo antigo desapareceu da história. Como é que o templo da deusa Diana virou frangalhos, esmiuçado. E por que essa deusa deixou de ser adorada? Porque um homem de 1,5 metro entrou dentro daquele lugar cheio de Deus. Nasceu ali a maior igreja que o mundo daquela época havia conhecido. A igreja de Éfeso foi uma igreja tão grande, tão poderosa, tão próspera, que ela sustentou em épocas difíceis a igreja de Jerusalém e outras igrejas mais. Paulo passou 3 anos e meio nessa cidade alicerçando, ensinando, pregando, profetizando. Imagine você congregar numa cidade com várias igrejas e ao todo mais de 200 mil crentes. Poxa, um jovem obreiro chamado Timóteo. Diga para o seu irmão, Timóteo. Timóteo tinha 22 anos de idade. Ele havia caminhado ao lado de Paulo, ele era discípulo fiel, havia aprendido tudo com Paulo. E ele começa a pregar na igreja, começa a ensinar, dar continuidade no que Paulo vai.
A igreja vai prosperando, entra por um ritmo muito lindo. De repente Paulo está aprisionado em Roma. Seu ministério vai estar se acabando. A igreja de Éfeso sofreu um ataque de Satanás. Porque como o diabo mandava naquela cidade, e ele foi expulso de lá, o diabo tem um dom que os homens não têm. O dom da paciência. Ele sabe esperar. E como ele viu que não adiantava mais ir de chifre e cauda, porque todos os crentes aprenderam a expulsar os demônios, como ele viu que ele não podia mais enganar as pessoas desse jeito, ele arrumou uma outra forma de entrar lá dentro. Sabe o que ele fez? Ele foi lá na adega do inferno, abriu a sua chave e pegou vinhos que estavam guardados lá dentro. Vinhos com rótulos escritos: murmuração, adultério, arrogância, presunção. Colocou gravata borboleta nos seus demônios. Eles pegaram bandejas de pratas, taças com vinhos que causavam contenda. Este é o vinho que Paulo viu. Não era um vinho feito na terra, não, era feito no inferno. Sabe qual foi o pior pecado daquela igreja? Pergunte para mim, qual foi, pastor? A arrogância. Como ficou uma igreja grande, todo mundo dependia dela. Os crentes andavam por aquelas ruas de cabeça erguida, empinado, nariz empinado. Nenhuma igreja mais prestava. Só deles era certo. Os mais velhos da igreja, quando viram um garoto de 20 e poucos anos, mas cheio do espírito na frente da igreja, quiseram arrancar ele. Fizeram um motim contra o pastor Timóteo. Disseram que não queriam mais ele. A igreja estava agora com o espírito de facção. Estar na igreja agora não era uma necessidade da alma, era status. Era conveniente. Fala para mim se às vezes não acontece isso com a gente. Eu falo da minha denominação, não da sua. Falo aqui como falo em qualquer lugar. Não tenho vergonha, não tenho medo. A minha igreja, a qual eu pertenço, passou por 3 grandes fases. A Assembleia de Deus. A primeira fase é a fase da perseguição. Oh, fase que linda. Era difícil ser crente. A gente apanhava para ir à igreja. A gente perdia amigos. Quando alguém queria debochar da gente, era só gritar: ô crente. Não falava com gozo na alma, falava com um tom de deboche. Eu perdi todos os meus amigos quando fui para a igreja há 20 anos atrás, quase. O meu próprio pai não queria que eu fosse à igreja, ele me ofereceu uma moto novinha. Eu te dou essa moto para você deixar de ser crente, você vai envergonhar a sua família. Era uma época difícil. Há 80, 60 anos atrás, eu tenho um presbítero da nossa igreja lá na minha cidade, que ele apanhou de homens que pertenciam ao clero romano, que ele havia se convertido. Era uma época de dores. Ninguém vinha à igreja só porque precisava de um milagrezinho, não. A pessoa só vinha quando ela era chamada. O crente não tinha amigo nenhum. O crente não ia onde todo mundo ia. O crente não era crente só dentro da igreja, lá fora era uma miséria, como hoje. As pessoas veem a igreja como um passatempo. Olham para a igreja como se fosse uma casa de entretenimento. Não, era difícil. O crente era conhecido na cidade inteira. Na escola inteira todo mundo sabia que o indivíduo era crente. Era ruim ficar no mundo. A gente orava mais para Jesus voltar. Sabe qual era o único lugar alegre que a gente tinha? Era dentro da igreja. Oh, a gente se trancava dentro da igreja pequenininha, as irmãzinhas de coquezinho na cabeça, roupinha rota, aqueles pastores sem letra, sem cultura, a sanfona tocando, o hino da harpa sendo ministrado, e Jesus descia dentro do culto. Éramos perseguidos. E a perseguição faz crescer. A perseguição é como se você pegasse uma clara de ouro e batesse nela. Não, você bate mais volume dá. A igreja cresceu. Aí passamos para a segunda fase. Nós, de perseguidos, passamos a ser imitados. Todas as demais denominações que nasceram por aquelas épocas se espelharam na minha denominação.
Esse cumprimento, a paz do Senhor, a paz, shalom, não interessa o nome, nasceu com a gente. Os hinos da harpa, todas as igrejas comungavam com eles. Grupo de senhoras, grupo de jovens, corais, isso nasceu com a gente. Todas as igrejas tinham. Porque de perseguidos, a beleza era tão grande, passamos a ser imitados. Quando passamos a ser imitados, pecamos. Aí começamos a bater no peito. Somos a maior denominação do mundo, a maior igreja. A maioria dos pastores da minha igreja são arrogantes. Olha as pessoas de cima para baixo, acham que são donos da verdade. Só a igreja deles presta. Acham que o Espírito Santo é uma exclusividade deles. Acham que a verdade só está com eles. E se tem uma coisa que Deus não dá, é a sua glória para ninguém. Aí, de perseguidos e imitados, declinamos e passamos a imitar todo mundo. Fazemos reuniões, fazem muitas reuniões, já precisamos mudar a liturgia do culto, precisamos mudar isso, mudar aquilo. Por que será? Ah, pastor, porque os tempos mudaram. Não! Porque estão embriagados com o vinho da arrogância, da presunção, da prepotência. E não é só a minha denominação, outras também que já são grandes por aí, que ontem precisaram da gente para comprar um canal de televisão. Pediu oração, mas não vamos comprar um canal para a gente pregar nele. Aí agora, passo o dia inteiro chamando o diabo para dentro da casa das pessoas com as programações. Aí na madrugada tento expulsar o diabo. Arrogantes, perderam a visão de Deus. Esse é o vinho que a igreja está bebendo. Esse vinho traz o restante. Uma geração de pessoas que não querem servir, não querem respeitar. O público da igreja é flutuante. Enquanto você está falando tudo que eles querem, eles ficam. Não deu certo, ó, para aí, porque tem uma igreja ali que eu botei, uma ali que faz tudo que você quer. Se aquela não der certo, você anda mais sem medo, tem outra. Já desse eu vi lá em São Paulo uma igreja com uma placa assim: aqui você não precisa dar o dízimo, dê só a metade dele. A igreja para tudo quanto é tipo e gosto. A igreja está arrogante. Eu vejo às vezes a igreja no Rio de Janeiro, me perdoe, sou paulista, mas agora falo como celestiano. Deixa eu dar um recado para a igreja carioca. Está na hora da igreja carioca fazer jus ao nome que tem pelo país inteiro de uma igreja que ora. O Brasil inteiro conhece a igreja carioca como os crentes que sobem o monte. Gente de unção, de revelação. Eu participei de um congresso há pouco tempo aqui que todo mundo disse: o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus, quem manda no Rio é Jesus. É mentira! Quem manda no Rio é Fernandinho Beiramar, dentro de uma prisão. Quem manda no Rio de Janeiro são os traficantes que param o comércio. Ah, mas nós temos uma governadora que é crente, mas esse que não interessa isso, não adianta ter nome, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Mas deixa eu dizer como foi que Deus trouxe o milagre para Éfeso. Timóteo, rejeitado, entra no seu quarto de oração e ora. Pensa em abandonar o ministério. Se você é líder de alguma igreja, está sofrendo pressão de Satanás, não ceda. Não ceda. Seja valente. Vá até o fim. Morra, mas morra com dignidade. Ah, pastor, do que vale um profeta morto? A cabeça dele vale mais do que metade do reino de Herodes inteiro. Está entendendo isso? Matam o profeta, mas não matam as suas profecias. Coragem. Timóteo está orando aqui. Acompanhe comigo agora, que você vai subir no céu. Timóteo está orando aqui em Éfeso. Paulo está lá em Roma, esperando a morte chegar. Paulo vai orar de noite. Imagina a oração de Paulo. Corpo combalido, cicatriz no corpo, corpo tremendo. Lucas não podia mais ficar com ele, que era o seu médico. A morte está se aproximando, ele sente isso. Todos os dias de noite ele dobra o joelho e a oração dele é essa: Senhor, combati o bom combate,
acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Espero que o justo juiz em breve me coroe. A tradição diz que Paulo estava orando quando a voz de Deus entrou dentro do cálice e disse: Paulo. Pois não, Senhor. Paulo, lembra de Timóteo? Lembra, meu filho amado. Ora por ele. Está desanimado. Estão querendo tirar ele da frente do trabalho. Paulo, lembra de Éfeso? Sim, Senhor. Éfeso está bêbada. Os crentes estão embriagados com o pecado, arrogantes, por causa da riqueza da cidade, por causa dos megatemplos, por causa do conhecimento. A igreja está bêbada, Paulo. Imagina Paulo desesperado, falou: Senhor, o que eu faço? Eu estou preso aqui dentro. Paulo, pega uma caneta, escreve a receita para curar essa doença da minha igreja. Paulo pega uma caneta e um papel e escreve essa carta. Paulo está escrevendo, eu imagino, dizendo: Senhor, eu escrevo, mas quem é que vai levar? É longe, não conheço mais ninguém. Você diz: faz a tua parte que a minha faço eu. Faz a tua parte. Faz a tua parte. A carta estava pronta, um mês a carta na mão de Paulo pronta. De repente Paulo recebe uma visita inusitada dentro da cadeia de Roma. Chega um próspero comerciante de madeira da cidade de Éfeso chamado Tíquico. Tíquico era presbítero da igreja. Tíquico chega e diz: Paulo, fui fazer um carregamento de madeiras e descobri que você estava aqui, vim lhe ver. Quando Paulo olha para ele e falou: você é Tíquico, você é aquele que se converteu naquele dia, no meio daquelas 200.000 pessoas. Sou eu, Paulo. Você é de Éfeso? Só foi Deus que te mandou aqui. Por que, Paulo? Porque Deus me deu uma visão da igreja. Aqui está a receita. Leva, aplica a receita na igreja. A igreja precisa ser curada. Leva, entrega na mão do pastor. Tíquico não tem nem mais o que conversar. Ele sobe no trote no seu cavalo, vai para o porto, pega um navio, e depois de quase 2 meses ele chega lá em Éfeso. Nesse período Paulo já está condenado à morte. A história diz que semanas depois arrancaram a cabeça do profeta. A carta chegou na mão de Timóteo. Timóteo estava desanimado. Imagina o Timóteo abrindo a carta tremendo e tipo dizendo: olha, o apóstolo mandou. Receber uma carta daquele homem era como receber uma carta de Daniel Berg com Narvinger, fundadores da Assembleia de Deus. Era como receber cartas de homens porque a gente sempre se espelhou. Imagina você receber uma carta de Paulo. Tremendo, ele abre a carta e Paulo começa a dizer: calma, a igreja de Cristo. Depois que ele lê a carta, ele marca um culto especial. Notícia esparrama em Éfeso, vem gente de tudo quanto é lugar. O apóstolo mandou uma carta. As pessoas sentiam saudade de Paulo. Juntou aquela multidão. Timóteo começa o culto, mal canta um hino, já diz: irmãos, deixa eu ler a carta porque é cumprida. Imagina você sentado no meio daquela multidão e ouvindo Timóteo lendo a carta aos Efésios. E ele vai lendo. Cada palavra que Timóteo lia, com voz embargada, fazia com que a igreja se sentisse pequena, com saudade do seu mestre que havia lhe ensinado. Eu imagino os mais velhos dizendo assim: que saudade de Paulo. É ele mesmo que escreveu, ele pregava desse jeito. Nós não podemos abandonar os marcos antigos. O homem que não se lembra do seu passado, que esquece as suas raízes, ele não é digno de viver. Inclina a sua cabeça. Timóteo está lendo a carta. Quando chega lá no capítulo 4 e 5, Paulo começa a revelar aquilo que Deus diz aí: existem adultérios dentro da igreja, murmurações dentro da igreja. A igreja é a noiva do Senhor, não pode ser maculada. A igreja está arrogante, presunçosa, pretensiosa, precisa mudar de vida. As pessoas estão de cabeça baixa como você está agora, estão dizendo: poxa, como é que ele sabe disso? O Espírito Santo vem na ouvido e diz assim: fui eu que revelei a ele. Aleluia. E de repente Timóteo dá um grito, com a voz embargada, e grita: e assim escreveu Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos
Fica de pé. Chora mesmo. Esse choro não é de saudosismo. Esse choro é de fome. Pede para Deus arrancar esse vinho maldito que te embriagou do inferno. O Senhor vai te embriagar com a unção do seu espírito. Você que me assiste aí pelo telão, você está aqui dentro, pegue no braço do seu irmão agora. Azeite em minha dor, restitui. Leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, 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 Senhor, restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Tira das mãos de Satanás o que é nosso, Senhor. Devolve, Senhor. Restitui, Senhor.